Ministério Profético, amor à palavra da verdade. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra lá comigo no texto de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, verso 11. Todos os irmãos que estão nos visitando receberam um CD. E cadê os irmãos? Os irmãos que estão visitando que receberam o CD, levanta a mão assim. Todos receberam? Todos receberam? Tem algum visitante aí que não recebeu? Recebeu, Gabriela, um CD? Gabriela não recebeu? Por favor, Jovino, aqui, ó, tem aqui na minha mão, Jovino. Entrega ali para a Gabriela. Tem mais algum visitante que não recebeu o CD? Ah lá, tem as irmãs ali. Isso é um presente do Ministério Profético para vocês. Vocês estão autorizados a fazer cópia. A gente não pode copiar quando o autor não permite. Mas o autor aí é o Espírito Santo, e ele me deu autorização como instrumento para permitir vocês a fazerem cópia. Então pode copiar, pode dar, pode emprestar, só não pode vender. Mas pode copiar, emprestar, dar, não tem problema nenhum. Amém? Isso é um presente nosso, de carinho para vocês, com vocês. São duas palavras tremendas. Uma é não deixe a sua cruz, e a outra é fé, uma questão de sobrevivência. São duas palavras lindas que Deus ministrou para nós aqui um dia. E eu tenho certeza que Ele vai falar muito com vocês, amém? Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11. O texto da Sagrada Escritura diz assim: Disse-lhes mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os haveres. Pouco tempo, ou poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo que tinha, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Versículo 15 diz: Então foi encontrar-se com um dos anciãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. Versículo 16 diz: E desejava encher a barriga com a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pois, como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamo-nos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram uma grande festa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa e maravilhosa palavra. Pai santo, Pai querido, nós te pedimos, por amor do teu nome, fala conosco nessa noite. Pai, fala conosco. Pai, nós somos filhos, somos pequenos, somos falhos. Quantas vezes, Pai, agimos como filho pródigo? Nós te damos graça pelo teu amor e pela tua misericórdia. Pai, dá o pão certo, dá o remédio certo para nós, tua igreja, nessa noite, na medida certa, Deus, por amor do teu nome, Pai. E que morra toda a voz da carne, que morra toda a voz do homem, e que a voz a ser ouvida aqui seja a voz do teu santo e amado Espírito.
e que nós sejamos transformados, e que toda a cadeia seja jogada por terra, que haja liberdade, que haja libertação, e que haja transformação de vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Pode se sentar. Aplauda o Senhor pela palavra dele. Jesus é digno de honra, de glória e de louvor. Olha aqui para mim, por favor. Eu tenho uma palavra hoje da parte de Deus para você, que vai mudar o seu conceito de pai e filho. Quando nós lemos esse texto, tantas vezes, ouvimos pregações sobre o filho pródigo, não é verdade? Tantas vezes ouvimos pregações nesse texto. Só que na maioria das vezes que eu ouvi pregações nesse texto, e eu peço que você preste muita atenção no que vai ser dito aqui, para que você saia daqui com a sua vida transformada, para que você saia daqui renovado no teu espírito. O Espírito Santo de Deus quer trazer sobre nós uma nova percepção de filho, uma nova visão e entendimento de quem é o nosso Pai. E para isso acontecer, nós precisamos ficar atentos à voz do Senhor nessa noite. Todas as vezes que, ou na maioria das vezes que eu ouvi pregações sobre esse texto, ou nesse texto, essas pregações foram dando ênfase ao filho pródigo. Essas mensagens foram dando ênfase ao filho pródigo. E até o texto, se você vê na tua Bíblia, e a maioria das Bíblias tem um cabeçalhozinho, ali diz, o filho pródigo. A história foi colocada como se essa história fosse a história do filho pródigo. Mas essa não é a história do filho pródigo. Essa é a história de um pai que tem tanto amor, mas tanto amor, que recebe de volta um filho que rejeitou ele. O filho pródigo faz parte de uma história onde a tônica, a ênfase é o pai. Perceba comigo o seguinte: o filho chega para o pai e nós sabemos que herança só é entregue depois da morte, sim ou não? Só depois que o pai, que o responsável morre, é que a herança passa para o filho, é verdade ou não é? O filho chega para o pai e ele pede a herança para o pai antes do pai morrer. O filho chega para o pai e diz para o pai: me dá a minha parte da herança. Sabe o que o filho estava dizendo para o pai ali naquele momento? Ele estava dizendo 3 coisas para o pai. A primeira delas, grava aí no seu coração ou anota se você estiver anotando. A primeira delas, o filho pródigo disse: pai, eu prefiro os teus bens do que a tua presença. Essa foi a primeira palavra que ele disse, sem falar ela. Ele disse isso para o pai: eu prefiro os teus bens do que a tua presença. A segunda palavra que o filho pródigo disse para o pai, só com essa frase: dai-me a minha parte da herança. A segunda palavra que ele disse foi: pai, eu me importo muito mais com o que o Senhor tem para me dar do que com a sua alegria, do que com o seu bem-estar. E a última palavra, que foi a mais dolorosa para um pai ouvir, a última palavra foi: pai, na verdade, eu queria mesmo é que o Senhor estivesse morto, porque aí eu não precisaria pedir parte da minha herança. Na verdade, pai, eu gostaria que o Senhor estivesse morto, para que eu não precisasse, para que eu pudesse pegar o que é meu de direito sem ter que pedir. 3 palavras ditas em uma só. 3 palavras ditas em uma só frase: dá-me a minha parte da herança. Me dá o que é meu de direito. E o pai, como ele ama, ele faz o que o filho pediu. Nós lemos no texto que, por mais incrível que pareça,
Porque herança, constitucionalmente ou legalmente falando, herança ela só é dada uma vez. Quando o titular morre, aquele bem passa para o herdeiro. E a partir daquele momento, ele deixa de ser do titular e passa a ser do herdeiro. E o herdeiro vira o titular daquela herança que um dia ele aguardou. Então, herança é uma vez só. O pai não questiona o filho. Você não lê aqui o pai falando assim: mas meu filho, se eu te der, você vai sofrer. Se eu te der, para onde você vai, meu filho? O que você vai fazer? Eu economizei tanto tempo, meu filho. Eu trabalhei tanto para você ter essa herança e agora você quer ela. Meu filho, eu nem morri ainda. Você quer que o papai morre? O pai não questionou nada. Ele simplesmente pegou a herança e entregou a parte do filho mais novo. Nós às vezes olhamos para essa história e pensamos assim: que filho desequilibrado, né? Só um filho muito cruel, muito ruim, para dizer para um pai: pai, eu gostaria que o senhor estivesse morto, para mim poder ter direito ao meu dinheiro, à minha herança. Só um filho muito cruel para dizer para um pai o seguinte: eu prefiro o seu dinheiro do que a sua presença. Eu prefiro os teus bens do que a sua presença. Só um filho muito cruel para dizer para o pai que se preocupava mais com o dinheiro que ele tinha para receber do que com o bem-estar do pai. Só um filho muito cruel. E aí nós olhamos para o filho pródigo e às vezes até pensamos: poxa, ele mereceu o que ele passou, porque se ele não passasse por isso, ele não iria voltar para a casa do pai. Só que nós nos esquecemos que por várias vezes nós fazemos o papel de filho pródigo. Quantas vezes você rejeitou a presença de Deus e só queria o bem que Ele tem para te dar? Quantas vezes você faz isso? Quer o bem que Deus tem para te dar, mas não quer a presença de Deus, não quer a presença do Pai. Quantas vezes o pai se oferece para você? Quantas vezes o pai, ele diz para você: meu filho, fica perto de mim, minha filha, fica perto de mim, e você decide: não, eu quero a bênção. E aí quando Deus te dá a bênção, quando o pai te entrega a bênção, você esquece que o pai existe, porque os teus olhos, na verdade o teu coração sempre esteve na bênção, não no pai. Mas o pai não impediu você de receber a bênção. O pai permitiu. Porque o pai nos ensina de várias formas diferentes. E uma das formas de ensinar é essa. Existem duas formas de aprender. Uma é por observação, e a outra é na prática. Ou você aprende observando, ou você aprende praticando. E o pai, ele permite que nós aprendamos das duas maneiras. Se você decide aprender na prática, o pai abre espaço para que você aprenda na prática. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão assim e fala: eu sou. O teu pai, o meu pai, ele nos permite aprender na prática. Mas aprender na prática dói. Aprender na prática não é a melhor coisa. Aprender na prática é tomar a decisão que esse filho pródigo tomou. E o pai deu tudo para ele e ele vai para um país distante. Nós lemos isso. E quando ele chegou no país distante, ele gastou tudo que tinha, ao ponto dele entrar em desespero e procurar alguém, e esse alguém dizer para ele: eu tenho uma criação de porcos lá no campo, e aí se você quiser você pode ir lá e cuidar desses porcos. Você sabe o que é isso para um judeu? Você sabe o que é cuidar de porcos para um judeu? Você sabe o que é tocar em um porco para um judeu? Esse homem era judeu. O filho pródigo era judeu. Jesus estava contando uma história, ilustrando para nós e mostrando para nós. E ele pega, e Jesus, ele era prático nas suas pregações.
Ele sempre ilustrava as suas pregações. Ele sempre mostrava as pregações de uma forma que nós pudéssemos entender. Então quando ele começa a pregar, ele conta sobre a vida desse homem. Só que ele estava falando para judeus. Então ele tinha que falar numa linguagem que os judeus entendessem. Ele foi, o filho pródigo, foi conduzido a criar porcos. Para um judeu tocar num porco, irmãos, para um judeu cuidar, dar alimento, e você imagina um judeu sentir vontade de comer a comida do porco. Para ele o porco é um animal imundo. Para os judeus o porco é um animal imundo, eles não tocam, não comem. E aquele filho agora estava dentro, tinha saído da casa do pai, onde ele tinha tudo, onde ele podia tudo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: essa é a casa do pai. Fala assim: ser crente não é ser proibido de fazer as coisas. Fala assim: ser crente não é estar travado, não é estar preso. Fala assim: ser crente é ter liberdade. Fala: liberdade vigiada, liberdade controlada, liberdade conduzida. Isso é ser crente. E por que o Pai nos dá uma liberdade controlada, vigiada e conduzida? Porque o Pai, Deus, o nosso Pai, Ele sabe quem nós somos e o quanto nós falhamos em quem deveríamos ser. Deus sabe quem você é e o quanto você falha. Ele sabe quem eu sou e o quanto eu falho em quem eu deveria ser. E como Pai, Ele quer o nosso bem. E Ele sabe que se Ele deixar, abrir mão, liberar. Fala para mim, quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai e mãe, levanta a mão e fala assim: eu sou. Não, só os pais aí. Fala com voz de crente: eu sou. Olha aí, vocês são pais. Você deixaria sua filha, Daniel, você deixaria sua filha fazer o que ela quisesse? Você deixaria os seus filhos fazer o que eles quisessem? Você deixaria, Rui? Eu não deixaria e nem deixo a Gabriela fazer o que ela quer. Sabe por quê? Porque às vezes a Gabriela escolhe o que não é bom para ela. Nós, como filhos de Deus, nós temos o hábito de pedir ao Pai aquilo que queremos, mas não nos importamos com aquilo que precisamos. E às vezes o Pai nos dá o que queremos, só para que nós venhamos entender que o mais importante não é o que queremos, mas o que precisamos. Porque o que nós precisamos é o que vai nos conduzir para uma vida de vitória, de triunfo, de bênção, de prosperidade, de alegria, de paz. O que nós precisamos é o que vai nos trazer o reino de Deus: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não que nós queremos. Sabe por quê? Se eu der para a Gabriela o que ela quer, ela vai chegar para mim e vai falar assim: pai, eu quero comer chocolate. E aí eu compro 3 caixas de chocolate. Uma para ela, uma para a Fofa, minha amantíssima esposa, e uma para mim. Se eu deixar, ela senta com as 3 e come as 3. Ah, mas é minha filhinha. Eu vou deixar ela comer, deixa ela à vontade, deixa ela comer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 caixas de chocolate se ela quiser, porque é o que ela quer. Olha que pai inconsequente eu seria se eu fizesse isso, porque a minha filha poderia até morrer por causa disso. Às vezes nós não entendemos o porquê que Deus não permite que nós façamos algumas coisas. Nós queremos tomar decisões, nós queremos escolher o que é melhor para nós, queremos dizer o que deve ser feito, como deve ser feito, e aí o Pai olha para nós e fala assim: não é assim. Você não pode comer isso tudo de chocolate, você não pode fazer desse jeito. Pai, eu quero brincar na rua. Se eu deixo Gabriela descer para brincar na rua, ela tem 4 anos de idade. Ela não tem noção. Um dia eu estava na porta da igreja com ela, a prima dela do outro lado falou: oi, Gabi. Se eu não tivesse segurando a mão dela, ela tinha atravessado e o carro tinha atropelado ela. Mas ela já me pediu para brincar. Quantas vezes nós pedimos coisas ao Pai e o Pai por amor diz não.
E aí nós não entendemos, nós falamos, mas ser crente é chato, porque ser crente, poxa, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir para balada, eu não posso ir para night, eu não posso ficar com 1, com 2, com 3, eu não posso, isso é muito chato, a gente tem que viver a vida, a gente tem que curtir a vida enquanto é novo, porque depois de velho, aí sim é hora de entrar para a igreja. Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que pensam que igreja é lugar de velho. Tem pessoas que pensam que a vida, que o que ela tem que fazer agora é curtir a vida. E é o mesmo pensamento desse filho pródigo. E aí Deus permite. O Pai permite. Só que quantos de nós, quantos de vocês começaram a viver a vida que vocês queriam viver, do jeito que vocês queriam viver, e agora estão se encontrando em uma condição, em uma situação de desespero espiritual, de fome espiritual, de sede espiritual, não sabe por que a tristeza vem, não sabe por que a angústia vem, não sabe por que a depressão chegou, não sabe por que não consegue ter paz, não sabe por que não consegue ter um relacionamento sólido, não sabe por que vem um marido, vem um namorado, vem o outro e nada acontece, as coisas não funcionam. Por que que eu tento? Eu quero viver bem, eu quero viver certo, eu quero ser feliz. Escreve isso que eu vou te dizer agora. A felicidade não se baseia nas coisas desse mundo. A felicidade tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a felicidade. É Ele que nos traz a paz, é Ele que nos traz a alegria, e Ele nos dá liberdade. Só que Ele nos ensina: se você beber, meu filho, você pode ficar doente, você pode ter problemas no seu casamento. Meu filho, não beba. E tem igrejas por aí que estão liberando bebida alcoólica. E aí o cara, ele era alcoólatra, a mulher era alcoólatra, aceita Jesus e entra para dentro da igreja. Chega numa festa da igreja, os irmãos estão lá tomando um copo de vinho. Não, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar. Ainda usam heresia, texto sem contexto. Não, a palavra de Deus diz que a gente só não pode se embriagar. E aí o alcoólatra sente o cheiro, só o cheiro. Passa do lado e sente o cheiro do vinho, a boca já enche d'água. Ele é alcoólatra. Ele não bebe mais, mas ainda existe um desejo dentro dele. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos entender o seguinte: nós fomos salvos por Jesus, mas quantas vezes você sente o desejo de pecar? Quantas vezes você e eu cedemos ao pecado? Quantas vezes? É por isso que nós não bebemos bebida alcoólica, porque nós pensamos num bem maior. Nós pensamos que existem pessoas que querem ser transformadas, mas se chegar aqui e sentir o cheiro da bebida, elas vão querer beber de novo, e aí vão voltar para o alcoolismo, vão voltar a agredir a esposa, vão voltar a agredir o marido, vão voltar a bater nos filhos, vai ser tudo destruído de novo, tudo que Deus estava construindo. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o bem de Deus para você não é aquilo que você escolhe, é aquilo que Deus decide. Fala mais uma vez para você gravar: o bem de Deus para você não é aquilo que você escolhe, é aquilo que Deus decide. Fala: porque Deus tem planos maiores. Só quem crê nisso aplauda o Senhor com bastante força. Ele tem planos de paz para a tua vida e para a minha vida. E por que eu disse que essa é uma história sobre o pai e não sobre o filho? Porque se você reparar nesse texto, o nome do pai é mencionado 12 vezes. 12 vezes Jesus falou sobre o pai nesse texto. E eu não sei se você sabe disso, mas os judeus, quando eles queriam enfatizar algo, eles não alteravam a voz. Nós ocidentais, quando queremos enfatizar alguma coisa, nós fazemos o quê? Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Quando nós queremos enfatizar alguma coisa, Jesus falou 12 vezes. É dessa forma que nós enfatizamos as coisas. O judeu não.
eles enfatizam as coisas pelo método de repetição. Por isso que você vê em alguns textos Jesus falando: em verdade te digo isso, isso e isso. Em verdade te digo. Jesus estava chamando a atenção do povo para mostrar que aquilo era uma verdade. Então quando Jesus enfatiza e fala, você imagina Jesus chegando, você chegando na escola, a professora te pedindo uma redação sobre a história de uma família, e nessa redação 12 vezes você menciona o nome do pai e poucas vezes o nome dos filhos. Na verdade nem menciona o nome dos filhos. Na verdade você nem fala direito sobre o filho. Você fala sobre um tal de pródigo, você fala o filho pródigo, mas do pai você fala 12 vezes dele. Você está bom de redação, sim ou não? Não. É uma história, ela precisa ter enredo, ela precisa ter ênfase em outras coisas, mas Jesus enfatizou o pai. Olha para quem está do seu lado e fala assim: sabe por quê? Porque toda atenção tem que estar no Pai. Toda atenção tem que estar no Pai. Quem é o teu pai? Qual é o nome do seu pai? O meu pai se chama Jesus. O meu pai se chama Deus. O meu irmão se chama Jesus. E o meu pai se chama Deus eterno. O nome do meu pai é Elohim. E é lindo isso, porque Elohim é a pluralização de Deus. É falar, como eu falei na semana passada, do Deus triuno. Então por isso que você vê Moisés falando: Elohim fez os céus e a terra. E disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Deus triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo em um só, Ele se manifesta para mostrar para os homens que nós como filhos pecamos tanto quanto o pródigo. E aí o texto mostra o seguinte: o filho pródigo perde tudo que tinha. Ele gasta tudo que tinha vivendo de forma completamente mundana, gastando com prostitutas, gastando com bebidas, gastando com amigos, gastando na balada. Ele ia para o baile funk e o que ele tomava lá era uísque Red Bull. Ele ia para a balada, o forrozinho, e ele queria pedir a porção de torresmo para todo mundo, e uma cachaçinha para pode servir todo mundo aí, porque é por conta do pródigo aqui, é nós. O filho pródigo gastou tudo que o pai conquistou para ele durante uma vida inteira, e ele escolheu o bem do pai, o dinheiro do pai, a bênção do pai. Ele escolheu a fortuna, ele escolheu aquilo que o pai tinha para oferecer, em detrimento à presença do pai. Olha para quem está do teu lado e fala assim: escolha Cristo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: escolha Deus. Fala assim: escolha o Espírito Santo. Fala assim: porque o Pai trabalhou desde a eternidade para que você tivesse uma vida de paz, uma vida de bênção, de prosperidade, de sucesso, de alegria. Foi para isso que o Pai trabalhou desde a eternidade. Foi para isso que Ele enviou Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Foi para isso que Ele enviou Jesus. Pode deixar, obrigado. Muito obrigado. Foi para isso que Ele enviou Jesus. Para que você tivesse vida, para que você tivesse alimento, para que você tivesse paz. E tudo isso o filho pródigo tinha lá na casa dele, junto do pai, próximo do pai. Quantas vezes o pai te deu paz, alegria, felicidade? Quantas vezes o pai te deu amor? Quantas vezes o pai te deu carinho? Quantas vezes o pai fez você sentir alegria, prazer, felicidade? E mesmo assim você escolheu o que Ele tinha para te dar. Mas o mais interessante de tudo é que quando o filho gastou tudo o que tinha e estava lá comendo
a comida dos porcos, comendo aquela imundície. Você imagina o filho fedendo a porco. Imagina o filho com a roupa suja de excremento do porco, suja de lama. Imagina o filho completamente imundo, quando ele estava lá, depois de ter perdido tudo, depois de ter aberto mão de tudo que o pai fez por ele. Ele se lembra de uma coisa: na casa do meu pai tem alimento de sobra para os empregados, e eu estou aqui passando fome. Olha para quem está do teu lado e fala assim: chega de passar fome. Fala assim: você é filho, você tem direitos. Fala assim: e mesmo tendo usufruído do seu direito, fala, mesmo tendo gastado o seu direito, fala assim: levanta-te e volta para o Pai. Ele está te esperando. Quem crê nisso? Quem crê nisso? O Pai está te esperando. O Pai está te esperando. Pastor, mas eu nunca fui crente. Eu nunca fui crente, pastor. Nunca fui crente. Então essa palavra não se aplica a mim, pastor, porque eu nunca fui crente e agora o senhor está falando de um filho que estava na casa do pai e saiu da casa do pai para gastar a herança que ele tinha direito. Então essa pregação não se aplica a mim, se aplica sim. Ela se aplica a todos nós aqui. Sabe por quê? Primeiro, essa palavra que Jesus contou, essa história, essa parábola, né, como nós conhecemos, que Jesus contou, ela fala do pai, do filho pródigo, e ela fala de um outro filho. E eu achei lindo isso quando o Anderson falou ali, a gente conversando, ele falou assim: o filho pródigo, na verdade, pastor, não era nem o filho que foi embora. O filho pródigo, o mais pródigo era o que estava dentro da casa do pai. E é verdade. Sabe por quê? Você pode nunca ter sido crente, mas foi Deus quem criou você, foi Deus quem gerou você, foi Deus quem te sustentou durante toda a tua vida. Se você está aqui hoje, se você tem pernas para andar, se você tem mãos para tocar nas coisas, se você tem olhos para enxergar, se você tem ouvidos para ouvir, Deus te resguardou. Se você tem sanidade mental, se você consegue discernir o bem e o mal, Deus te guardou até hoje. E tudo isso Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Vida para você, paz para você, amor para você, sabe, bênção para a tua vida. Tudo isso Ele preparou desde a fundação do mundo. Mas um dia o homem decidiu abandonar o pai. E esse homem foi Adão. E depois dele vieram vários Adãos que decidiram abandonar o pai. Olha para quem está do teu lado e fala assim: será que você é um Adão? Fala assim: será que você abandonou o pai? Fala assim: se você abandonou o pai, chegou a hora de voltar. Chegou a hora de voltar. Oh Jesus, o Espírito Santo de Deus me diz que tem pessoas aqui dentro, pessoas que entraram aqui nessa noite e que têm se sentido como filho pródigo, tendo uma casa, tendo um pai, tendo uma família, tendo o que comer, tendo um lugar para dormir, para descansar, está vivendo de comida de porcos, não tem paz, não tem alegria. A alegria que tem é momentânea, passageira, é no meio dos amigos, é na festa, é na escola, é no trabalho, é na faculdade, é uma alegria momentânea e passageira, mas não consegue sentir mais aquela alegria permanente, não consegue enxergar mais as pequenas coisas que o pai fez e ter prazer nessas pequenas coisas. Mas o Senhor diz assim nessa noite para nós: eu não fechei a porta, eu não fechei a porta, a porta está aberta. O pai diz: eu não fechei a porta para você, meu filho. E nós vemos isso
Porque o filho pródigo, ele toma uma primeira decisão. E ele diz assim: na casa do meu pai, os empregados têm muita coisa para comer, eles têm pão para comer, eles não passam fome. Sabe o que o filho pródigo estava lembrando? Olha aqui para mim, por favor, presta bastante atenção. Sabe o que o filho pródigo estava lembrando? Que o pai dele é um pai bondoso. Que ele não é só um pai bondoso, mas ele é um patrão bondoso. Que ele é um homem bondoso, ele é amoroso, porque os empregados não passam fome, não têm necessidade. Os empregados têm o que comer, têm onde dormir. Ele se lembra que o pai dele é bom. E eu quero te convidar a você se lembrar disso também. O nosso Pai, o Deus eterno, Ele é bom. Ele é amoroso. Ele trata bem os seus filhos. Ele trata bem os seus servos. Ele trata bem. E não importa onde você está hoje, agora, onde a sua alma está, qual é a fase da tua vida, qual é a fase que você está vivendo, se não tem paz, se não tem alegria, se não tem felicidade, se não há perdão, se as pessoas não te ajudam, se elas não fazem nada por você, não importa. Não importa se você está vivendo no pecado. Não importa para Deus, para o Pai isso não importa. Sabe por quê? Jesus mostra nessa história que ele está contando, que o pai ficou sentado, esperando o filho voltar. Todos os dias, o pai se punha à porta, esperançoso, aguardando, desejando o dia em que o filho iria voltar para a casa dele. Deus está sentado no trono de glória, olhando para você nessa noite, e esperando com prazer, com amor, com carinho no coração, com compaixão. Cada vez que ele vê a sua lágrima caindo, cada vez que ele vê você chorando de sofrimento, cada vez que ele vê você angustiada, angustiado, sabe, deitado na sua cama, sofrendo, se sentindo sozinha, se sentindo sozinho, enxergando que ninguém está disposto a te ajudar, cada vez que ele vê isso, ele sofre de amor. Ele sofre de amor. E ele te espera desesperadamente. Então o filho entende e se levanta. Ele diz: levantar-me-ei. Eu vou me levantar e vou ir para o meu pai. E quando eu chegar lá na casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e perante o Senhor. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Deixa eu ser pelo menos teu empregado. Então ele se levanta dali do meio dos porcos. Ele se levanta todo sujo, todo imundo, e ele vai em direção à casa do pai. Independente da condição que você está vivendo, hoje você veio para a casa do pai. E se você veio hoje para a casa do pai, é porque ele tem para você coisas maravilhosas, coisas lindas. Ele tem uma paz que você nunca sentiu. Sabe por quê? Porque o amor do pai é tão grande. E nós vamos ver isso no final dessa ministração. O amor do pai é tão grande que ele não se importa com o que vão falar dele porque você está voltando. Quando dizem assim, eu já ouvi isso várias vezes, até na televisão, pessoas falando assim, mas é muito fácil, você mata, você rouba. Eu me lembro de uma vez, de um programa do Ratinho que eu vi, me disseram assim, olha, vai passar o programa do Ratinho, aquele homem que matou uma atriz, como é que é o nome dele? Eu esqueço o nome dele agora. Guilherme de Pádua. Ele vai estar no programa do Ratinho. E dizem que ele se converteu, que hoje em dia ele está servindo ao Senhor. Eu falei, rapaz, eu vou ver, né? Ele vai contar o testemunho dele, eu vou ver, poxa. Quem assistiu esse programa nesse dia? Levanta a mão assim, levanta a mão. Tem 1, 2. Tem mais alguém que assistiu? Não? E ele está lá e ele começa a falar. O Ratinho começa a questionar ele.
E ele começa, e tudo que ele faz é tentar apontar para a misericórdia de Jesus na vida dele. Tudo que ele faz é tentar apontar para a graça de Deus, para o amor de Deus que perdoa até o assassino. E de repente o ratinho fica furioso, revoltado. E ele diz assim: desse jeito é muito fácil. É isso que eu digo, povo. As pessoas matam, roubam, faz um monte de coisa errada, depois entra para a igreja e diz que virou crente, e diz que Deus perdoou. Aí é fácil. Quando ele falou aquilo, eu vi Satanás falando na boca dele. Sabe por quê? Tantas pessoas dizem assim: ah, faz um monte de coisa errada, depois vai para a igreja. Eu só fico vendo, igreja está cheia, ó, olha o que tem dentro da igreja: ex-prostituta, ex-ladrão, ex-bandido, ex-usuário de droga, ex-traficante, tudo que eu vejo dentro da igreja, ó. E ex-alcoólatra, só tem gente ruim dentro da igreja. Tem gente que fala isso. Aí uma vez uma pessoa veio e me falou isso: ah, mas eu fico assim, meio grilado com isso, porque poxa, dentro da igreja está cheio de ex-traficante, ex-usuário, um monte de coisa, pô, a pessoa faz um monte de coisa errada, depois vai para a igreja. Eu olhei para a pessoa e falei assim: que bom que você enxerga isso, que na igreja está cheio de ex-usuário de droga, cheio de ex-traficante, cheio de ex-assassinos, cheio de ex-prostitutas e garotos de programa. A igreja tem isso mesmo, mas na igreja tem ex. Aí no mundo onde você vive ainda existe, eles não deixaram de ser, eles continuam sendo. Na igreja tem ex. O meu Pai, o meu Deus, Ele aceita aquele que vem do jeito que está, e Ele muda a história, Ele transforma, e Ele faz uma pessoa nova. Esse é o nosso Pai. Ele não rejeita, Ele não abre mão, Ele não rejeita. Então o filho se levanta e vai na direção do pai. Quando ele está se aproximando, olha por que eu disse que o pai ficava esperando. Porque quando o texto diz que quando ele vinha se aproximando, ele ainda estava longe. É isso que nós lemos. Enquanto ele ainda estava longe, o pai avistou o filho. E o pai se levantou e fez o quê? Fez o quê? Fala com voz de crente. Ele fez o que? Ele correu em direção ao encontro do filho. Você sabe o que isso significa? Eu provavelmente já falei isso aqui. Para um judeu, um ancião judeu, correr é vergonhoso, é antiético. Para um judeu, para um senhor judeu, uma senhora judia, correr no meio da rua é antiético, é vergonhoso. Isso é na cultura deles. Eles não correm, eles andam depressa, mas correr não. E Jesus enfatizou: o pai correu ao encontro do filho. Sabe o que isso significa? Exatamente o que eu acabei de falar. Deus não se importa com o que vão dizer dele quando ele mudar a história da tua vida. Deus não se importa. Ah, mas assim é fácil. Faz um monte de coisa errada e depois vai para a igreja e diz que é de Deus. Olha aí, falando mal de Deus. Aí depois diz: Deus aceita. Então Deus é um idiota, Deus é um bobo para aceitar uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa merecia morrer. Deus, o Pai, Ele não se importa com o que vão dizer dele quando Ele mudar a história da vida da tua família, quando Ele mudar a história da vida do seu tio, do seu pai, do seu avô, do seu irmão, seja ele o que for macumbeiro, seja ele cachaceiro, seja ele ladrão, seja ela ou ele bandido, assassino, traficante. Deus não se importa com o estado dele agora. Deus se importa com a decisão que ele vai tomar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você sabia que Deus está menos preocupado com o seu pecado e mais preocupado com a sua atitude? Sabe por quê? Olha aqui para mim. Para Deus, quando Ele te vê pecar, quando Ele me vê pecar, Ele sabe que nós somos assim. Infelizmente, nós ainda estamos presos em um corpo pecaminoso. O apóstolo Paulo, ele até diz o seguinte: quando Ele vier,
aquilo que é corruptível se transformará em incorruptível, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Mas enquanto isso, nós estamos na mesma condição do São Paulo, do apóstolo, santo homem de Deus. E ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço sempre. Sabe por quê? Paulo sabia que ele era homem pecador. Ele lutava contra o pecado todos os dias, assim como eu e você. Mas mesmo assim, mesmo o Senhor enxergando em nós tantas falhas, mesmo Deus enxergando em nós tantas falhas, Ele ainda nos aceita, Ele ainda nos perdoa. Sabe por quê? Ele está mais preocupado com o que você vai fazer depois que você cair. Pai, eu caí. Mas e aí, qual vai ser a tua atitude agora, meu filho? Ficar caído ou me dar a mão para que eu possa te levantar? Qual vai ser a tua atitude agora, minha filha? Ficar no chão chorando, se lamentando pela queda, pelo pecado, pelo erro que você cometeu, pela falha no seu casamento que culminou em divórcio, pelo erro na sua vida, pelas más escolhas, pelas más decisões? Você prefere ficar aí deitado, chorando, ou me dar a sua mão para que eu possa te levantar e te abraçar e te colocar de pé e te ensinar o caminho certo? Isso é arrependimento. Quando nós falamos: irei ter com meu pai, e sinceramente direi a ele: Pai, eu pequei. Davi fez isso. No Salmo 51, Davi mostra isso. Pequei contra os céus. E ele diz assim, o filho pródigo diz: pequei contra os céus e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Davi no Salmo 51, ele diz o seguinte: pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que era mal. Portanto, o Senhor será justo no seu julgar, e o Senhor será correto no seu falar. O que o Senhor quiser fazer comigo, Pai, pode fazer, mas por favor, tem misericórdia de mim. Lava-me, purifica-me, e eu serei mais alvo que a neve. Não retires de mim o teu espírito. Ele pede, o salmista pede, e ele diz assim: renova em mim a alegria da salvação. Davi estava agindo como filho pródigo. Talvez Jesus estava até falando de Davi nessa história. Quem sabe, talvez Jesus estava contando a história de um filho pródigo chamado Davi. Não estou ensinando isso, não estou dizendo que isso é. Mas talvez Jesus estava falando sobre esse homem. Eu pequei, eu peguei tudo que Deus me deu e joguei no lixo. Deus tinha dado tudo para Davi, um reino. Deus tinha dado tantas coisas para Davi, e ele pega e joga tudo no lixo por causa do prazer da carne. Porque ele queria Batseba para ele, porque ele queria transar, ter relações sexuais com aquela mulher, porque ele desejava ela, porque ele queria ela. Ele jogou tudo fora. Quantas vezes você joga tudo fora por causa de uma mulher, por causa de um homem? Quantas vezes você joga tudo fora por causa de droga? Quantas vezes você joga tudo fora por causa da bebida? Quantas vezes você joga tudo fora? Quantas vezes você diz para Deus: eu preferia que o Senhor não existisse, sem usar essas palavras, só as tuas atitudes. Eu preferia que o Senhor não existisse, para que eu pudesse fazer o que eu bem entendesse, sem ter cobrança nenhuma. E mesmo assim o Pai te perdoa. Pai, me perdoa. O Pai tem misericórdia de nós. Ele espera só uma atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu vou me levantar e vou ir em direção ao meu Pai, e quando eu estiver diante dele, eu vou dizer: Pai, me perdoa, me perdoa. Hoje Deus está te dando uma oportunidade aqui nesse lugar de dizer para ele: Senhor, me perdoa, se eu fiz alguma coisa que te ofendeu, se eu tomei posse da minha herança, se eu desperdicei o que o Senhor me deu, se eu joguei fora a minha família, se eu joguei fora a minha alegria, se eu joguei fora os meus bens, se eu joguei fora aquilo que o Senhor me deu, me perdoa, Pai. Se eu joguei fora a tua presença, me perdoa, Pai. E o filho, assim como Davi, se arrepende genuinamente diante do pai, e o pai corre e abraça o filho numa atitude de amor, sem pensar nas consequências.
sem pensar no que diriam dele. E então ele traz o filho para casa, e o filho diz para ele: pai, mas antes de falar nisso, sabe, o pai, isso é interessante, porque o pai encontra um filho fedendo porcos, cheirando a porco, sujo, cheio de lama, e a sujeira, a lama, a sujeira dos porcos representa o pecado nessa parábola, nessa história. O pai olha para o filho fedendo, sente o mau cheiro, mas o pai não se importa. Ele pula no pescoço do filho e ele beija o filho. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não importa se você pecou. Fala, o que importa é se você se arrependeu. Fala assim: se você ainda não se arrependeu. Fala assim: o pai está de braços abertos para ouvir o arrependimento, para ver você se aproximando dele e te abraçar e te beijar. Fala assim: ele não vai se importar com o seu pecado quando você se arrepender de verdade. Fala: e chegou o dia, é hoje. Quem crê nisso? Quem crê que o Senhor está aqui para perdoar os pecados? Então o pai, diante do filho, ouve o filho fazer uma declaração: pai, pequei contra os céus e perante a ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus trabalhadores. Quando o filho ia continuar a conversa, o pai diz assim: servo, eu não quero ouvir. Olha a atitude do pai: eu não quero saber. Eu não quero saber o que você fez de errado, meu filho. O meu prazer é ter você de volta. Eu não quero saber o que você fez, meu filho. Tudo que eu quero é ter você de novo para mim, comigo. E ele diz, ele interrompe o filho. Ele coloca um ponto, parágrafo ali, e ele diz assim: servo, traga a melhor roupa e vista o meu filho com essa roupa. Traga um anel e ponha no dedo dele. Traga sandálias e ponha nos pés dele. Eu poderia pregar sobre o anel, sobre as sandálias, sobre a roupa, mas eu não vou enfatizar isso aqui hoje. Sabe por quê? Porque o mais interessante para hoje é quando o pai olha para o servo e diz assim: pega o novilho cevado. Cara, isso é lindo demais. Quando ele diz assim: pai, servo, pega aquele novilho já tinha destino certo. O pai estava guardando aquele animal lá para fazer a festa quando o filho voltar. Ele não falou assim: servo, pega um dos novilhos cevados. Ele não falou um dos. Havia um que estava guardado para o filho. Havia um que estava guardado para a volta do filho. Sabe o que isso significa? O Senhor está guardando coisas maravilhosas para a tua vida. O Senhor está guardando coisas boas e agradáveis para você. Ele só está esperando você dizer: pai, eu voltei, pai, me perdoa. E aí ele vai dizer: pega a bênção que eu guardei para o meu filho, pega aquilo que eu guardei para o meu filho e traz, e façamos para ele uma festa linda e maravilhosa. Oh Jesus, isso é amor, isso é graça. Então o servo corre para pegar tudo aquilo para o filho, tudo aquilo para fazer a festa para o filho. O animal, a bênção que estava guardado para o retorno do filho. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem bênçãos guardadas para o seu retorno. Fala assim: Ele tem vestes novas. Fala assim: Ele tem um anel para botar no seu dedo. Eu só vou pincelar sobre o anel hoje. Sabe o que o anel significa? Ele estava dizendo para o filho: eu não quero você como servo, eu te recebo como filho de novo. Coloca no dedo dele a marca da nossa família. Coloca no dedo dele o anel que é o símbolo da nossa família. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje?
quando Ele te recebe de volta, quando Ele te traz, quando você volta para a presença dEle, Ele te chama de filho de novo. Ele não te chama de servo, Ele não te chama de escravo, Ele não te chama de empregado, Ele te chama de filho. Ele não faz como Satanás na macumba, chamando os adeptos dele de cavalo, chamando os adeptos dele de animal, de cavalo. O cavalo foi feito para quê? Para carregar o homem em cima, para ser guiado, puxado para um lado, puxado para o outro. Para domar um cavalo ele precisa apanhar. E assim que as pessoas são tratadas lá, por Satanás. Agora, quando você volta para a casa do Pai, Ele não te trata como animal. Foi assim que trataram o filho pródigo. Quando ele estava longe do Pai, trataram ele como um animal. Se você quiser comida, coma a comida dos porcos. Se você quiser beber, beba a água dos porcos. É tudo que nós temos para te oferecer. Ninguém dava nada para ele. O que fizeram com ele foi tratar ele como um animal. Mas um dia, quando ele voltou, o Pai falou assim: eu não te chamo por outro nome que não meu filho. Eu não te chamo por outro nome senão meu filho, meu filho. E quando o Pai aceita ele como filho, o Pai está aceitando ele para ser novamente herdeiro. Quando o Pai aceita ele como filho, o Pai está aceitando ele de novo como herdeiro da herança. E aí o filho entra em alegria e uma festa começa dentro da casa. E de repente, um dos servos corre até o filho mais velho e fala com ele: Senhor, que barulho de festa é esse que está acontecendo? O filho mais velho diz: que som é esse que está rolando aí? Está tendo festa em casa? Tá sim, Senhor. Sabe por quê? O teu irmão voltou. Ele está em casa de novo. Ele voltou para a casa do teu pai. Ele está de novo com a gente. Ao invés do irmão mais velho se alegrar com a volta do irmão dele que tinha ido embora, que tinha partido, o filho mais velho só estava pensando na herança. Irmãos, quantas vezes, presta atenção aqui, quantas vezes as pessoas vão até a igreja e quando chegam na igreja, ao invés delas encontrarem irmãos que digam assim: vem, nós te abraçamos. Não, graças a Deus você voltou para casa. O meu pai estava ansioso, desesperado de amor por você. O meu pai ficava te esperando todos os dias. Ai, que bom que meu irmão voltou. Eu vou correr para lá, para poder me encontrar com ele, para festejar com ele, com meu pai. Como deve ser a alegria do meu pai nesse momento. Como ele deve ter feliz. Quantas pessoas dentro da igreja têm a mesma atitude do irmão mais velho? Ué, mas chegou agora e já está fazendo? Ué, mas nem sentou ainda e já quer ficar na janela já? Que é isso? Como é que pode isso? Ué, a pessoa chega na igreja e já fica aí cheia de coisinha com o pastor. Sabe que sentimento é esse? É sentimento de pródigo, porque o coração está longe do Pai. Ao invés de sentir alegria pela alegria do Pai, o mesmo sentimento que o filho mais novo teve, o filho mais velho teve. Eu só me preocupo com o bem, eu só me preocupo com a herança, eu só me preocupo com o dinheiro, eu só me preocupo com a fortuna, eu só me preocupo com a minha parte. E agora meu pai vai dividir de novo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ame aqueles que Jesus ama. Fala assim: ame Ele com um amor profundo. Fala assim: porque o Pai entregou o Filho por amor dessa pessoa. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Pai entregou o Filho por sua causa. Por isso eu te amo. Por isso eu te amo. Olha para quem está atrás, olha para quem está do lado e fala assim: por isso eu te amo. Sem vergonha nenhuma, fala: por isso eu te amo. Fala assim: nós somos uma família. Você é meu irmão, por isso eu te amo. 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 Porque o Pai entregou o Filho por amor a você, por amor a mim. Eu me alegro com a alegria do Pai.
Oh, Deus. Isso é amar de verdade. Não é julgar o irmão, não é julgar o filho pródigo, não é julgar aquele que pecou, não é julgar aquele que errou. É dizer: que bom que você voltou, que bom que você está em casa, porque essa é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. Então o filho mais velho corre até o pai, e ele diz para o pai: pai, eu trabalho com o Senhor, me esforço, me dedico, me empenho de todas as formas possíveis, e o Senhor agora recebe de volta o meu irmão para partir a minha herança. Olha só, o filho mais velho estava tendo a mesma atitude do mais novo, estando dentro da casa. O mais novo teve essa atitude de querer só o bem do pai, longe da casa, longe da presença do pai. Mas o mais velho, o mais novo quis isso, mas o mais velho escolheu ficar na casa do pai, estando longe, o coração longe do pai. Quantas pessoas estão dentro da igreja, aqui e em outras congregações? Quantas pessoas estão dentro da igreja e fazem coisas dentro da igreja? Elas limpam, elas pintam, elas varrem, elas cantam, elas tocam, elas pregam, elas fazem tantas coisas, tantos trabalhos dentro da igreja, mas com o coração longe do pai, com o coração naquilo que o pai pode dar, com o coração naquilo que o pai pode oferecer. Eu quero dizer e eu estou pregando hoje para dois pródigos. Um é o que estava longe e voltou hoje, está voltando hoje para o pai. E o outro é para você, que estava dentro da casa do pai, fazendo tudo, trabalhando, se dedicando, mas com o coração completamente longe do pai. O pai diz para você hoje: volta, meu filho, volta, minha filha. E o pai olha para o mais velho e diz assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tudo que é de Deus, fala, tudo que é do pai é seu também. Fala assim: o problema é que você vive como servo, você vive como escravo. Fala assim: mas o pai espera que você entenda que você é filho, e para receber a herança precisa ser filho. Deus tem coisas grandes para nós aqui, né, a partir de hoje, irmãos. Deus quer fazer com que você entenda que amar é muito mais valioso do que ter as coisas. Amar e ser amado vale muito mais do que qualquer propriedade, do que qualquer bem. Nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos, e nós não trabalhamos por causa da bênção, nós não trabalhamos por causa da bênção de Deus, por causa da prosperidade. Nós trabalhamos porque amamos o Pai, e nós trabalhamos como filho. Não pensamos na herança, porque nós queremos muito mais a presença do Pai, muito mais a presença do Pai, muito mais a presença do Pai. Se tem filho aqui nessa noite que tem esse sentimento: Pai, eu prefiro a tua presença do que o que o Senhor tem para me dar, levanta a sua mão, aplauda o Senhor com toda a força. Fica de pé, por favor. Olha para quem está do teu lado e fala assim: isso é amor. Fala: aceitar o filho, mesmo quando ele rejeitou o pai. Agora, eu quero pedir, por favor, que os dois lados da igreja se juntem. Eu quero pedir que vocês façam igual o Anderson estava aqui junto com o Rick. Coloca a mão assim no ombro da pessoa que está do teu lado. Coloca assim, coloca a mão no ombro. Isso, isso. Isso é coisa de família. Isso é coisa de família. Meu Deus. Agora eu quero te pedir que você olhe para a pessoa que está do teu lado, sem preconceito, sem pensar: não me conhece, eu não conheço, eu estou com vergonha, eu vou ficar com vergonha dele, eu vou ficar com vergonha dela. Sem isso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é meu irmão.
Fala assim: nós somos filhos do mesmo Pai. Fala assim: é por isso que eu te amo. Fala: não pelo que você pode fazer por mim, mas por quem você é. Fala: eu te amo, porque o meu Pai te amou. E o meu Pai me ensina a te amar a cada dia, 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 a cada dia. Ele está multiplicando o amor dele nos nossos corações. E Ele está enchendo essa igreja com amor. Ele está acabando com preconceitos. Ele está acabando com panelas. Família não é lugar de panelinha. Família é lugar de amigos, de amizade, de amor, de carinho. Família é lugar de cuidado. E é com esse sentimento que Deus está nos enchendo nessa noite. É com esse sentimento que Ele está nos enchendo nessa noite. Com a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado, fala assim: hoje o Senhor está multiplicando o teu amor por Ele e o meu amor por você. Agora olha dentro do olho dessa pessoa que está do seu lado. Isso, olha assim dentro dos olhos. Fala assim: hoje Deus está multiplicando o amor dele por você, o seu amor por Ele e o meu amor por você. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Só quem crê nisso aplauda o Senhor com toda a força. Com toda a força. E glorifique a Ele. Celebre a Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua assim onde você está. Não volta para o seu lugar não. Por favor, rapidinho. Nós vamos acabar agora. Continue onde você está. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Tem alguém aqui que sentiu assim: Deus está falando, Deus falou comigo. Deus falou comigo hoje. E eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero ter a alegria, a paz, a felicidade que só o Pai, só o meu Pai, Deus, tem para mim na casa dele. Tem alguém aqui nessa noite? Levanta a mão. Levanta a mão. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Você pode vir? Alguém acompanha ele e ela, por favor. Vem aqui na frente, meu querido. Isso, eu preciso de uma irmã e de um irmão aqui. Tem mais alguém? Meu Deus, que coisa maravilhosa, Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Chega para cá, filhão. Aleluia. Que maravilha, Jesus. Que coisa linda, Jesus. Tem alguém, tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ou que quer voltar para a casa do Pai? Pastor, eu já aceitei Jesus um dia, mas eu estava afastado, eu quero voltar hoje, pastor. Tem mais alguém? Levanta a mão aí. Tem mais alguém? Isso, vem à frente, filho. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Coloca uma mão no peito de vocês. Você, eu sei que não pode. Você está com o nenenzinho no colo. É seu filho também? Essas aqui, essas são suas. Só esses dois? Esses dois são seus, né? Oh, Jesus. Ô, tia Lívia, cadê a tia Lívia? Pastora Paula, olha aí, tem mais crianças aí. Oh, tem mais crianças chegando. Aleluia. Coloca uma mão no peito assim. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Não, mas fala com força: Senhor Jesus, hoje eu estou voltando para a sua casa. Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Eu te recebo novamente em mim. Receba-me, Pai, novamente em ti. Aplauda o Senhor Jesus com toda a força aí. Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama, filhão. Jesus te ama. Qual é o seu nome?
ama, Jéssica. Jesus te ama, minha irmã. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Grandes coisas. Aleluia. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Agora eu quero pedir vocês que estão aqui na frente, abraça ele aqui, abraça ele. Abraça ela aí. Abraça ela aqui, Jéssica, coloca a mão no ombro dela. As crianças aqui, abraça ele aqui. Abraça ela, abraça ele, abraça. Isso, abraça ele, isso, abraça ele. Isso, que coisa linda, Jesus. Isso, fica abraçadinho, fica abraçadinho. Ela está com vergonha, mas fica abraçadinho. Isso. Fala assim, a partir de hoje, mas fala olhando para a pessoa, a partir de hoje, nós somos família. Fala assim, eu e você e eu, e o nosso Pai. Eu te amo, e eu estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo. Agora vira todos vocês para lá, ó. Vira para lá e olha para lá. Estende as mãos de vocês para cá. Agora eu quero pedir vocês para dizer assim, nós somos sua família. Pode contar comigo, porque a partir de hoje é você e eu e você e o nosso Pai. Para a glória de Deus, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Sejam bem-vindos à casa do Pai. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Você acabou de ouvir mais um encontro de fé e milagres do Ministério Profético no bairro do Barroso, número 117, Valença, Rio de Janeiro. Ministério Profético, amor à palavra da verdade.